Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Eu quero ler com vocês 3 textos que se completam entre si. O primeiro deles se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por favor, repitam após mim. Eis que farei uma nova aliança. Versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O segundo texto se encontra no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo 6, versículo 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Por favor, repitam após mim. Deus fez uma aliança com Adão. Eles se portaram alivosamente contra mim. E o último texto se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 22, verso 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Por favor, repitam após mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Queridos, na véspera da crucificação de Jesus, ele está sentado à mesa com os discípulos para a ceia. Um dos 12 está prestes a traí-lo, outro a negar, os demais a fugir. Mas Cristo permanece firme na decisão de resgatar a humanidade. Naquela ceia não foi servido apenas um vinho, foi servida uma aliança que o inferno não podia quebrar. O tempo não podia apagar e a morte não podia impedir. Essa aliança que Jesus está prestes a concretizar é apenas o eco de um desejo expressado por Deus desde o Gênesis. Desde o Éden até o Calvário, Deus sempre se relacionou com o homem através de alianças. Deus preservava, o homem, porém, sempre quebrava. Cada aliança revelava um Deus fiel e um homem infiel. Era um pacto firmado pelo céu, mas quebrado pela terra. É por isso que, diante dos textos que nós lemos, eu vou pregar relacionado ao tema, resgatando a aliança com Deus. Quem faz aliança não é o homem. Não é o homem, é Deus. O trabalho da humanidade é mínimo diante daquilo que Deus faz. Nosso trabalho é apenas preservar algo que já foi feito. A cruz é um dos símbolos da aliança. Desde o Gênesis, Deus sempre expressou o desejo de ter uma aliança com o homem. Deus criou o homem à sua imagem, dá domínio, dá provisão, dá liberdade, mas impõe um limite. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus faz uma aliança com Adão. Você leu comigo Oséias 6:7. E toda aliança que Deus faz tem um símbolo externo. Deus forma Adão. E agora o Criador conduz este homem para dentro do Éden, o jardim da aliança. E qual foi o símbolo da aliança de Deus com Adão? Gênesis 2:16. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse mandamento era muito mais do que uma simples instrução. Era o símbolo do pacto de fidelidade entre Deus e o homem.
Deus deu liberdade antes de estabelecer limites. Ofereceu abundância antes de estabelecer restrição. E o erro foi apenas um. O homem ignorou tudo o que tinha por conta de uma coisa que não tinha. Muita gente não quebra aliança com Deus por causa daquilo que não tem. Quebra pela insatisfação com o que tem. O símbolo da aliança entre Deus e Adão foi a árvore. E é justamente nessa árvore que o diabo foca os olhos do homem. Porque a estratégia que ele usa é somente uma. Se eu fizer o que ele desejar, o que Deus proibiu, eu quebro a aliança. Eu destruo o relacionamento. Eu destruo a família. É por isso que desde o Gênesis, Satanás sempre investiu na área do desejo para quebrar alianças com Deus. O coração que não valoriza Deus sempre será reduzido àquilo que Deus proibiu. E é essa atração pelo proibido que nos compromete. Porque Adão não cai por falta de provisão. Cai por não guardar a palavra que o manteria de pé. E quem não guarda a palavra no coração não vai sustentar a aliança na prática. No capítulo 3, a Bíblia diz que a serpente, Satanás, vem até Eva e inicia o diálogo dizendo: foi assim mesmo que Deus disse, Eva? Não comereis de toda a árvore do jardim? Tu tens certeza que foi isso mesmo que Deus disse? Por que que o diabo está falando com Eva sobre aquilo que Deus disse? Por favor, perceba que o diabo não começa oferecendo o fruto. Ele começa questionando a palavra. Porque ele sabe que é sobre aquilo que você guarda no seu coração que vai definir se você vai permanecer de pé ou vai cair. Satanás sabe que antes que você peque, primeiro você abre mão daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. E a palavra do diabo sempre vai vir na direção contrária daquilo que Deus disse. Ou seja, toda proposta de Satanás carrega um conflito com a verdade de Deus. Toda voz que contradiz não é alternativa, é armadilha das trevas. Jesus, mas alguém me disse que eu posso fazer. Entra em conflito com os princípios da aliança que um dia Deus fez contigo. Entra, então sai fora. Se esse desejo já está arranhando a sua aliança com Deus, sai fora. Se essas amizades estão te afastando de Jesus, se afasta. Se essa conversa imoral no teu WhatsApp já está arranhando a sua aliança com Deus, bloqueia. E como se quebra, Jesus, uma aliança com Deus? Quando não se guarda com zelo a palavra de Deus. Quando eu abro mão daquilo que Deus disse para ouvir as vozes que tentam me afastar do propósito. Qual é o propósito? Intimidade. Todos os dias Deus desce no Éden para se relacionar com o homem. É por isso que quem não guarda a palavra no coração não vai sustentar a aliança na prática. Não se envolva, meu irmão, com aquilo que vai te levar a quebrar a sua aliança com Deus. Essa conversa imoral vai te afastar da aliança. Essas amizades vão te afastar da aliança. Esse relacionamento ou esse namoro escandaloso vai te afastar da aliança. Essa tua língua também pode te afastar da aliança. Sai fora, corta, bloqueia, sai. Por quê? Vale mais a pena perder algo na terra do que perder a sua comunhão com Deus. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Por favor, perceba que desde o princípio, Deus sempre se relacionou com o homem por meio de alianças. Adão não criou essa aliança. Ele não negocia com Deus.
Ele responde àquilo que Deus estabeleceu. E aqui está uma verdade que eu preciso destacar. Deus ama o homem, mas Ele não negocia a sua palavra. O seu compromisso nunca foi com a humanidade. Sempre foi com a palavra que sai da sua boca. E Deus só tem compromisso comigo a partir do momento que eu tenho compromisso com a palavra dele. Glória a Deus, aleluia. Jesus, mas Deus não amava Adão? Amava. Então por que Deus está disposto a deixar Adão morrer se ele quebrar a aliança? É porque Deus tem mais compromisso com a palavra dele do que com o homem. Tem gente achando que é filhinho e nenenzinho de Jesus. E está achando que ele está disposto a quebrar a sua aliança para honrá-lo. Como assim, Jesus? Deus não quebra sua palavra para preservar relacionamentos. Ele preserva sua palavra para salvar relacionamentos. Em Mateus temos da aliança que foi feita. Glória a Deus. Deus estava dizendo: entre honrar o homem e a minha aliança, eu fico com a aliança, porque eu não quebro e não volto atrás naquilo que um dia eu estabeleci. Por isso que quando Adão quebra a aliança, a consequência é inevitável. Sai do lado, Adão. Mas por que, Senhor? Tu não me ama? Eu amo. Mas o meu amor por você não está acima daquilo que um dia eu decretei. Sai do Éden. Não por falta de amor, mas por fidelidade à minha palavra. Deus é um Deus que preserva alianças. E o compromisso de Deus com você só vai até onde você tem compromisso para honrar o pacto na cruz que um dia Ele fez contigo. Não espere que Ele tenha compromisso com você se você não está disposto a ter compromisso para honrar a sua palavra. Diante disso, qual é o plano do diabo para quebrar a aliança? O diabo diz assim: já que eu não posso matar, visto que eles estão debaixo de obediência e Deus não me deu permissão, já sei o que eu vou fazer. Adão e Eva estavam protegidos enquanto estavam debaixo da aliança. O diabo não tinha acesso direto. E então, ele criou uma estratégia. Qual, Jesus? Se eu não posso tocar, vou fazer ele abrir a porta para mim. Como assim, Jesus? Efésios 4:27, Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Então, o inferno não invade, ele entra quando encontra permissão. Nem sempre o maior perigo é o que Satanás faz do lado de fora, mas quando ele encontra permissão para fazer algo do lado de dentro. E como essa permissão foi liberada? Quando Eva ouve a serpente, começa a distorcer e negar o que Deus disse. Toda vez que você distorce o que Deus disse para caber nas suas ideologias, você se assemelha a Satanás. E quem é semelhante a Satanás vai herdar o que Satanás herdou. Assim como foi expulso do céu, Adão e Eva agora são expulsos do Éden. Mas graças a Deus que o céu um dia não se conformou com essa ruptura da aliança. Deus não desiste. Gênesis capítulo 9, após o dilúvio, Deus diz: eu não desisto da humanidade. Eu prefiro renovar a aliança do que perder vocês. E Ele estabelece uma nova aliança com Noé. Deus sempre teve um desejo superior de se relacionar conosco. Perceba que a iniciativa de se relacionar com o homem é de Deus. Mais interesse tem Ele em estar conosco do que nós temos interesse em estar na presença dEle. E qual foi o símbolo dessa aliança? O arco-íris no céu. Deus coloca um arco no céu como um símbolo externo da sua aliança com Noé. Um símbolo externo da sua misericórdia. E em Apocalipse 4, João está no céu. E ele vê um arco-íris ao redor do trono de Deus, como quem diz:
Podem passar os céus e a terra, mas aquilo que eu prometi ainda continua de pé. Glória a Deus, aleluia. Mas Glória a Deus. o homem continua quebrando alianças. A maldade se multiplica e então Deus chama Abraão, Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus decide renovar a aliança em Abraão. E quais eram os símbolos da aliança com Abraão? Circuncisão, um sinal no corpo que dizia: eu pertenço ao Senhor. E o altar, onde quer que Abraão passasse, ele erguia um altar. Porque quem tem aliança não vive sem adoração. Quem tem aliança com Deus não suporta viver longe de Jesus. O peito dói, a alma chora. Quem tem aliança não suporta viver sem adorar o nome dele. Glória a Deus. O símbolo com Adão, a árvore. O símbolo com Noé, o arco. O símbolo com Abraão, a circuncisão e o altar. Toda aliança tem um preço e um símbolo. E todo símbolo aponta para um princípio eterno. Essa aliança passa por gerações. É firmada em Abraão, confirmada em Isaac, e tem sua continuação em Jacó. E cada geração reafirmava com um altar e a circuncisão como um símbolo. Por que, Jesus? Porque o homem sempre quebrava a aliança. Por que Deus tem que refazer? Porque a parte de cima cumpria, mas a parte de baixo sempre quebrava. Deus renova o pacto. Firma essa aliança com Abraão, confirma em Isaac, continua em Jacó, e agora Deus estabelece uma nova aliança com o povo de Israel. Deus estabelece a aliança no Êxodo 19. Se me obedecerem e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim reino de sacerdotes, propriedade exclusiva, nação santa. Mas essa aliança no Sinai vinha com uma exigência: cumpra a lei e você será salvo. Mas na nova aliança no Calvário, Deus inverte a lógica: creia e eu te salvo. Creia e eu salvo a tua casa. Creia porque eu salvo a tua família. A lei exigia obediência para alcançar a salvação, enquanto a cruz oferece salvação pela fé em Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. No Êxodo 20, Deus chama o povo para o encontro. Ele quer renovar a aliança, ele está ansioso. Ele quer se revelar ao povo, caminhar junto com o povo. Se lembra do que eu disse? Deus tem mais interesse em estar com o seu povo do que o seu povo tem interesse em estar com ele. Mas em Êxodo 21, quando Deus desce sobre o monte, o povo tem medo. Eles recuam, se afastam e rejeitam ouvir a voz de Deus. E com isso rejeitam a identidade que ele ofereceu no capítulo 19. Serem nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva. Deus diz: se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim. Mas quando Deus desce sobre o monte para se encontrar com o povo olha para Moisés e diz: nós não queremos ouvir Deus, não. Fala você conosco, Moisés. Mas que Deus não fale. Mesmo Deus tendo falado, se atentamente vocês ouvirem, o povo diz: nós não queremos ouvir Deus. Israel perde a chance de ser o povo eleito no pé do monte.
Mas séculos depois, aos pés de outra montanha, o Calvário, Abaiaçuí, Pedro olha para a igreja e diz: vocês creram ou não creram? Nós cremos. Então eu vou dizer o que vocês são: sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí, alguém olha para Pedro e diz: mas como assim, Pedrão? Explica para nós. E ele diz: aquilo que Israel perdeu no pé do monte, a igreja que me escuta conquistou aos pés de Jesus, conquistou aos pés da cruz. Aleluia! Deus, aleluia! A promessa que foi rejeitada em Moisés foi restaurada no sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! O símbolo da aliança de Deus com Israel era o sábado e a arca. E aonde quer que aquela arca chegava, todos sabiam: aqui chegou um povo que tem aliança com Deus. Mas veja a fidelidade de Deus ao longo da história. Com Adão, a aliança tinha como símbolo a árvore. Com Noé, o arco-íris. Com Abraão, o altar e a circuncisão. Com Isaac e Jacó, os mesmos símbolos se repetem. Com Israel, o sábado e a arca. Com Davi, o trono. Salmo 89. Com Salomão, o templo. Cada aliança vinha com um símbolo. E cada símbolo carregava um compromisso. Mas todas as gerações falharam em cumprir a sua parte. Josué 24, novamente, uma renovação da aliança, porque a parte de cima, Deus é fiel, mas a parte de baixo, o homem, sempre falha. Josué reúne o povo e diz: vocês não vão servir aos deuses. Por que, Josué? Porque é de vocês que vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. O Deus encarnado em pele humana. Mas mesmo com tudo isso, o povo quebrou a aliança com Deus. Vem o tempo dos juízes e o ciclo recomeça. Quando tudo está bem, Baal. Quando tudo está mal, Jeová tem misericórdia de nós. Deus nunca quebra a aliança, mas o homem sempre a violava. Samuel unge Davi e mais tarde assume o trono. E Deus decide fazer uma nova aliança com Davi. O símbolo, Salmo 89. Não faltará trono na casa de Davi. Davi peca, quebra a aliança. Mais tarde, Salomão assume o trono e Deus firma com ele outra aliança. Anda nos caminhos de teu pai. O símbolo, o templo. Mas, de novo, o homem falha. E em meio à idolatria e ao caos, a humanidade estava perdida. Até que Deus levanta Jeremias para dizer: eis que farei uma nova aliança. Eis que eu farei uma nova aliança. Não como a que fiz com os seus pais, porque eles quebraram, porque essa vai ser escrita no coração. Aleluia. Jeremias 31, você leu comigo. Glória a Deus! E Deus está dizendo: eu falei, mas eles não ouviram. Eu escrevi em pedra, mas eles desprezaram no pé do monte. Eu até enviei profeta, mas eles os mataram. E eu imagino o pai olhando para o filho, e o filho olhando para o pai e dizendo: e agora, pai?
O que nós vamos fazer? E agora? Eles quebraram todas as alianças, desprezaram os profetas. Será que não vai ter mais jeito? E agora? Até que Jesus diz: então, já que é assim, eu mesmo vou descer. Como assim, filho? A parte de cima, pai, sempre foi fiel, mas não desiste deles. Por quê? Porque agora eu mesmo farei a parte de baixo, e eu não vou falhar, meu Pai. E Jesus desceu. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, a vida eterna. Filipenses 2,6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante a homens. Hebreus 7,22. Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Uma aliança que não se quebra. Cristo não veio apenas para morrer por nós, mas para firmar uma aliança com Deus em nós. A aliança não está mais em Israel, está em Cristo. E você está em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Cristo está em você. É por isso que em Lucas 22, Jesus se senta à mesa e declara: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue que é derramado por vós. A nova aliança é eterna. Por que, Jesus? Porque foi firmada no céu, selada com sangue e consumada na cruz. Na primeira aliança, o símbolo era externo, mas na nova aliança, o símbolo é eterno. Hebreus 8,6 diz: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim também a aliança na qual ele é mediador é superior à antiga aliança. Aliança superior por que, Jesus? Porque não foi o homem quem fez. Não foi um pacto de Deus com o homem. Não foi um pacto do homem com o homem. Foi um pacto de Deus com Deus. Jesus disse ao Pai: a aliança aqui embaixo é comigo agora. Pai, eu vou fazer em favor deles. E já que todas as vezes eles quebraram a aliança, eu faço um agora com o meu sangue. Hebreus 10,4. Pois é impossível que o sangue de touro, bodes, tire pecados. Por isso Cristo veio ao mundo. 1 Pedro 1,18. Pois vocês sabem
que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue. Foi pelo sangue. Foi pelo sangue. Foi pelo sangue. Foi pelo sangue que escolheu na cruz, como de um cordeiro sem defeito. Aleluia! É por isso que nós nos reunimos em seu nome. Aleluia! Não porque somos dignos de firmar uma aliança com Deus, mas porque Cristo já firmou uma por nós, em nós. Aleluia! Foi pelo sangue que você foi salvo. Aleluia! Foi pelo sangue que a sua casa foi salva. Toda a aliança teve um símbolo. Glória a Deus! Adão, a árvore. Noé, o arco-íris. Abraão, circuncisão. Israel, o sábado e a arca. Davi, o trono. Salomão, o templo. Jesus, a cruz e a ceia. Mas em todas as alianças o homem falhou, até que o próprio Deus desce dos céus para firmar uma aliança por nós. E na cruz Ele fez a parte de cima e fez a parte de baixo. Na cruz Ele salvou como Deus e morreu como homem. Glória a Deus! Você não está tentando firmar uma aliança com Deus, está apenas preservando uma que já foi feita. E essa, Jesus não vai quebrar. Glória a Deus! Glória a Deus! Se você não desistir de Jesus, as suas fraquezas não vão quebrar essa aliança. Se você não desistir de Jesus, o diabo não vai romper essa aliança. Glória a Deus! Jesus, mas eu sou fraco. Deus não fez aliança com a sua força, fez através do sangue que derramou na cruz. E é por isso que as suas fraquezas não têm o poder de anular o que o sangue já selou no Calvário. Glória a Deus! Aleluia! A sua fraqueza não é motivo para desistir. É motivo para se lembrar que a nova aliança foi feita exatamente porque você não ia conseguir sozinho. A nova aliança é um compromisso de Deus com quem sabe que sozinho não dá, né, filho? Sozinha tu não consegue, não é mesmo, filha? Aleluia! Trabalha, subir. Bendito Deus de glória! Você é dependente de Jesus. Você pode ter caído, mas não caiu da aliança. Pode ter pecado, mas não quebrou a aliança. Jesus te perdoa. Aleluia! Pode ter se afastado, Aleluia! mas não anulou a graça. Pode ter se prostrado, mas Jesus te levanta. As pressões da vida podem ter te derrubado, mas Jesus te estende a mão. Pode ter pecado, mas nenhum pecado tem o poder de anular aquilo que o sangue selou na cruz do Calvário. Enquanto houver arrependimento no seu coração,
haverá perdão na mesa do Pai. E quando você não tiver mais força para orar, se lembra que a aliança fala por você no céu. Romanos capítulo 5, Paulo diz: só por Cristo Jesus, só pelo seu sangue derramado, temos paz com Deus. A justiça de Deus exigia a morte. Obrigado. Por que exigia a morte, Jesus? Porque o homem quebrou a aliança. É por isso que na cruz Jesus não somente assumiu sobre si os nossos pecados, mas firmou uma aliança na cruz com o Pai em nosso favor. Na cruz, Deus trata Cristo. Por favor, olhe para mim. Na cruz, Deus trata Cristo como se fosse você, para tratar você como se fosse Cristo, Filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus, aleluia. A sua justiça exigia que a quebra das alianças fossem julgadas, e o rompimento dessas alianças sempre gera morte espiritual. Mas na cruz, a morte que era nossa foi assumida por Ele. É por isso que a cruz nunca foi um plano passageiro, sempre foi um propósito eterno. E eu caminho aqui para a conclusão. Aleluia. Quando é que desprezamos essa aliança, Jesus? Quando trocamos a presença de Jesus por um entretenimento vazio. Quando você consegue maratonar uma série de 10 temporadas, mas não consegue se ajoelhar para orar por 10 minutos. Quando escolhemos o pecado, sabendo que o preço dele foi a cruz, você despreza essa aliança. Quando seus pecados falam mais alto do que a morte de Cristo, você despreza essa aliança. Quando as suas vontades estão em primeiro lugar, mas através da sua morte Ele está dizendo: a minha arma é a cruz, para frustrar os planos de Satanás contra a sua vida. E enquanto Satanás dizia: o homem nunca vai estar com Deus, Cristo respondia: então eu desço para trazê-los de volta a mim. Satanás dizia: mas o homem é pecador. Cristo dizia: eu desço para santificá-los. Satanás dizia: eles vão quebrar a aliança. E Cristo disse: eu desço e com o meu sangue eu faço uma aliança no lugar deles. Mas eu não vou desistir da humanidade. Jesus realiza o pacto na cruz, porém não nos obriga, porque Ele não morre apontando o seu dedo para a humanidade, mas morre de braços abertos para trazermos de volta a Deus. E nesta noite Ele te chama de volta para essa aliança. Você pode estar dentro da casa, mas ter se afastado de Jesus. Ele te chama de volta nesta noite. Jesus, mas eu pequei. A cruz revela que Ele não vai nos perdoar. A cruz revela que Ele já perdoou há 2000 anos atrás. E você só precisa vir até a cruz. Deus, aleluia. Lucas 22:20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Por favor, fique de pé. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, glória a Deus. Aleluia. Naquela ceia, Bendito Santo não Deus, foi servido apenas um vinho, foi servida uma aliança.
na cruz, Jesus não apenas serviu a sua vida como um sacrifício, mas serviu a redenção. Derramou-se uma promessa e firmou-se uma aliança que o inferno não pôde quebrar, tempo e a morte não pôde apagar. Jesus me prova. A morte foi 2000 anos atrás, e até hoje Ele continua salvando, renovando, levantando. E quando Ele brada na cruz: Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito, o véu do tempo se rasga. E deixa eu te dar uma notícia: o véu não rasgou de baixo para cima, porque não foi o homem quem disse eu quero Deus, mas rasgou de cima para baixo, porque foi Deus quem disse eu quero a humanidade, eu quero a intimidade, eu quero resgatar a sua vida para mim. Se possível, se possível, onde você está, feche os seus olhos comigo. Ore comigo. Bendito Deus de glória, Deus de Israel. Se houver alguém que se afastou de Jesus nesta noite, mesmo estando dentro da casa do Pai, por favor, eu quero orar por você. Eu não quero expor você, eu quero orar por você. Se houver alguém nesta noite que se afastou dos caminhos de Jesus, ou ainda mesmo que esteja firme no Evangelho, você está fraco espiritualmente, ou ainda as pressões do inimigo têm te colocado de joelhos, eu quero orar por você. Hoje é noite de transformação, hoje é noite de renovação. Você que está caído pelas pressões e pelo jugo e pelo pecado, que está fraco espiritualmente, por favor, venha aqui na frente. Eu quero orar para que Jesus renove as suas forças e te encha com poder. Eu quero orar para que novamente, mais uma vez, você sinta o fogo do Espírito na sua alma. Eu quero orar pela sua vida. Por favor, feche seus olhos. A igreja, se possível, estenda a mão, ore comigo. Pai, a tua palavra foi pregada. Por favor, ore comigo. Senhor Jesus, aqueles que estão caídos pelos seus pecados, Tu és o Deus que levanta. Aqueles que estão fracos, Jesus, Tu és o Deus que ainda renova. Aqueles que estão vazios, Jesus, Tu ainda é o Deus que enche de poder. Pai, por favor, visita o coração da Tua noiva, aonde o remédio antidepressivo não consegue chegar, aonde as palavras do médico não conseguem alcançar. Visita nesta noite com o poder. Traga cura espiritual, traga cura emocional. Jesus, levanta aqueles que estão caídos, Jesus, e aqueles que ora já perderam as suas forças há muito tempo, pelo julgo, pelas forças das trevas. Renova nesta noite, enche novamente de poder, Jesus. Por favor, Pai, não permita que a Tua igreja saia daquela porta sem ser renovada
Senhor. Nenhuma alma sequer, não permita que saia daqui vazia daquilo que o Senhor tem para nos entregar. O Senhor já nos entregou o teu Espírito, já nos entregou a salvação, já nos entregou a reconciliação, mas nesta noite tu entrega a força daqueles que a perderam. Entrega renovo para aqueles que estão fracos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E que essa palavra não venha ser esquecida por nós, mas que seja gravada em nosso coração, em nossa alma, em nosso corpo, e que todos os dias possamos nos lembrar que, independente das fraquezas, independente das lutas, independente das guerras, tu és o Deus que ainda renova. Tu és o Deus que morreu por nós, está em nós, vive em nós, está sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos e nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Por favor, quem pode aplaudir, glorificar, adorar ao nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado. Aleluia.